Sobre o que falamos quando estamos falando em crenças e mitos sobre o processo de ensino-aprendizagem da matemática? Nós já conversamos sobre isso transversalmente ao longo dessa nossa conversa aqui, mas vale a pena a gente trazer um pouco sobre isso, porque isso vai continuar nos próximos dias de evento, né? E vale a pena a gente conversar sobre dados ainda nesse assunto. Nós fizemos uma pesquisa ao longo de todo esse último mês, que todo mundo que fez a inscrição participou e todo mundo que não fez a inscrição também participou. Tivemos mais de, acho que 1.200 participações e os resultados estão aí. Quais são as crenças que mais atrapalham? O que mais atrapalha o processo de ensino e aprendizagem, na sua opinião? A primeira porcentagem aqui de quase 30%, 28,4%, diz que falta motivação ou satisfação intelectual por parte dos estudantes. E em 17,5% estão as crenças culturais de que matemática é difícil demais, de que é para gênios ou para poucos, de que é abstrata ou inacessível. 14%, 14,2% traz falta de capacitação adequada dos professores ou falta de oportunidades de capacitação, que a gente entende, e 14% diz que são muitos estudantes em sala de aula e falta tempo e oportunidade e momento para essa atenção mais personalizada. Temos identificação de 4 tópicos aqui que são relevantes, importantes e que vale a pena a gente conversar sobre 4 tópicos. Falta motivação, falta satisfação intelectual. As crenças culturais estão atrapalhando demais, 17,5% estão se sentindo atrapalhados por crenças culturais. Falta de capacitação adequada dos professores ou falta de oportunidade de capacitação. A gente tem que olhar para isso com muito carinho, gente, com muito cuidado. E muitos estudantes em sala de aula. Todas essas questões têm que ser conversadas. Não existe uma solução que vai resolver o problema de todo mundo, mas a gente tem que abrir essa discussão. Temos que conversar sobre essas coisas. O que a gente pode fazer nesse momento? A gente pode conversar sobre alunos, o que acontece com essa falta de satisfação intelectual. A gente tem que conversar sobre essas crenças culturais. Isso isso é trabalhoso, isso vai envolver um trabalho conjunto entre famílias, escolas, sociedade, vai envolver um trabalho conjunto, mas a gente tem que começar a fazer esse trabalho. Capacitação adequada, gente, escolas de capacitação, faculdades, cursos, estamos chamando vocês para começar a conversar sobre isso, vamos falar sobre capacitação docente. E número de estudantes em sala de aula, e falta de oportunidade para atenção personalizada. Aqui é um problema de política pública, na grande maioria delas, e também a gente pode conversar sobre isso em escolas particulares. Eu tive a oportunidade de fazer parte de um projeto e estudar muitas escolas que tinham foco e atenção em ensino personalizado. A chave para o ensino personalizado é a tecnologia. A gente vai ter que, em algum momento, se debruçar sobre isso e ver como que a tecnologia pode nos ajudar na atenção personalizada. Se existe a chance do aluno ir mais adiante via tecnologia, a gente tem que dar esse recurso para ele. Se existe a necessidade do aluno revisar tópicos, retrabalhar tópicos, revisar conteúdos via tecnologia, vamos conversar sobre isso. Eu não estou dizendo que essa é a solução, eu não estou dizendo que isso vai servir para todo mundo, não é isso que eu estou dizendo que existe a oportunidade da gente continuar utilizando a tecnologia de um jeito bacana, de um jeito legal, de um jeito produtivo, construtivo na educação, quando a gente conversa sobre ensino personalizado. Professor, o que você acha que que está por trás dessa falta de motivação e satisfação intelectual? Bom, eu acho que dessas crenças, né, eu acho que algumas a gente pode até tratar como crenças limitantes, né? A gente põe na cabeça que é desse jeito e passa a acreditar que é desse jeito e pronto, né? E quando, na verdade, eu acho que não é bem desse jeito, né? Então, quando você fala que a matemática é difícil e abstrata, eu acho que qualquer área do conhecimento vai chegar num ponto em que ela se torna mais sofisticada, mais elaborada, mais abstrata.
mas ela vai chegar, né? Todas as áreas do conhecimento, eu acho que a gente, no começo, né, no início dela, ela é acessível a todos, não tem porquê. Isso a história da humanidade mostra, né? O fato é que criou-se alguns fantasmas, algumas lendas, né? E as pessoas vão, parece que, propagando isso, e você, antes de experimentar, você parece aquela situação de criança, né, que não quer provar alguma coisa, por quê? Ai, prova esse suco aqui. Não, não quero. Por quê? Porque eu não gosto. Mas você nunca provou. Eu sei, mas eu não gosto. Como é que você começa, né? E todos nós vivemos isso já. Eu tenho filhos, né? Aliás, eu acho que eu tenho um pouco de tudo, porque eu tenho filhos, eu sou professor, eu tenho uma menina e um menino, eu tenho um pouco de tudo aí para poder ter, inclusive, a experiência própria, né? Para contar. Mas eu acho que existe uma parte em que, primeiro, pessoas já criam um estigma de que, olha, não é gostoso, não vou querer, não vou gostar. Né? Mas você nem provou? Sim, não provei e não vou gostar do que eu vou provar. Né? E aí você vê, às vezes, quantas vezes, né? Acho que o exemplo clássico aí com alimento mesmo, né? Aí depois de muito esforço, a criança prova e fala, não é que eu gostei, né? Então, existe um pouco dessa lenda, né? Desse jeito de ser, mas também existe um pouco do jeito que se oferece, né? Então, muitas vezes, né, parece até bobagem, mas você começar um assunto, olha, eu vou te contar um negócio, mas é um pouco difícil, tá? Eu já instalei em você anticorpos para que o que vem pela frente, né, pode ser muito difícil mesmo. Então, muitas das coisas, a forma como se foi construindo a nossa cultura, né, ela acabou instalando isso. A mesma coisa, matemática é só para gênios, né? Qualquer área vai ter problemas difíceis que poucas pessoas vão conseguir resolver, mas vão ter muitos problemas acessíveis que todos vão conhecer. E olha, essa história dos gênios, isso é uma das coisas que mais me perturba. Eu estou aí mais ou menos há 30 anos, né? Há 30 anos dando aula, estudando, fazendo curso, oferecendo curso, viajando pelo Brasil, viajando pelo mundo. Eu devia ter contado desde a primeira, é que eu não imaginei o que seria de mim 30 anos depois, mas eu devia ter contado desde a primeira aula que eu dei com quantos alunos eu tive contato até hoje, né? Porque acho que assim, milhares talvez é pouco, né? É muita gente, é muita gente. E eu vou contar uma coisa para você. Nesses 30 anos, São Paulo, Brasil, Brasil e mundo afora, eu nunca vi um gênio na minha vida. E olha, eu já acompanhei alunos, né, já dei aula em escolas e alunos de base, de começo, mas por várias vezes eu acompanhei os alunos na Olimpíada Internacional de Matemática, na IMO, né? A IMO, ela reúne os 6 melhores alunos de matemática de cada um dos 110 países que participam. Então, você imagina, você vai estar num recinto com os 660 melhores alunos de matemática do mundo. E nem lá eu vi um gênio, né? Mas sabe o que eu vi muito? Eu vi gente dedicada, eu vi gente estudiosa, eu vi gente com calo no dedo, né? Que é de tanto escrever, de tanto falar, de tanto ler, de tanto conversar, de tanto querer ouvir, de tanto querer aprender. Então, é nesse ponto que eu acho que a gente tem aí essa ideia de que ele nasceu talentoso. Olha, é verdade que cada um de nós deve nascer com alguma habilidade natural mais desenvolvida que outras. Então, é normal. Cada um de nós acaba tendo alguma habilidade natural bem mais aflorada que outras, né? O que vai realmente dizer, nossa, olha que talento, né? Mas eu vou contar uma coisa para você, e agora vai doer, hein? O esforço supera o talento quando o talento não se esforça. Tá? O que eu vejo dos alunos que conseguem se desenvolver e se desenvolver bem é porque se dedicaram, né? Mais do que simplesmente nascerem abençoados, né? O que eu acho que não é por aí que você tem que pensar, são pessoas que se dispuseram a se dedicar, e aí eu acho que é desse jeito que a gente resolve o problema da matemática e, na verdade, de todas as áreas. É que a matemática ficou emblemático, né? Ficou assim, qualquer coisa, né? Quando as pessoas falam, né, o que você faz? Eu sou professor, né? Eu já paro por aí. Por quê? Porque quando eu falo, eu sou professor de matemática, parece que as pessoas dizem, nossa, chegou um alienígena na conversa, que tem né? Você gosta de matemática, mas como assim? Me explica isso.
né? E eu acho que é um estigma que as pessoas carregam, depois, nossa, mas você é professor de matemática, mas nem parece, né? Que você, né, fala de outras coisas que não é de matemática também. Então, eu acho que a maneira da gente resolver essas questões com a matemática, e aí, claro, ela fica aberta para todas as demais áreas, é o jeito como a gente constrói, né? Então, o jeito como a gente constrói tem a ver com o jeito com que as famílias preparam e transmitem essas crenças para os seus filhos, né? Tem a ver com o jeito com que os professores conduzem suas aulas e vão acertando aí cada vez mais. Isso é uma evolução. Ninguém nasce pronto, né? E a gente evolui a cada dia. Os professores irem evoluindo em saber, olha, esse conteúdo, quando eu falo desse jeito, eles recebem melhor do que desse outro jeito. Quando eu falo nessa velocidade, eles entendem melhor do que quando eu falo nessa velocidade. E eu sempre tive esse desafio. Eu falo de qualquer assunto para qualquer aluno, mas eu preciso acertar, né, a velocidade, né, e o ritmo com que eu vou falando. Por quê? Porque cada pessoa vai estar num nível para absorver e seguir adiante. Mas todos, olha, gente, isso a gente tem que acabar, sabe? Todo mundo tem condições. A questão é o jeito e a velocidade com que você conta. E aí eu acho que vai batendo, né, no aspecto de o quanto isso vai ser aplicado no dia a dia, porque aí começa a história, né? Então você tem a matemática e a matemática aplicada. Na verdade, tudo é aplicado. A questão é que muitas aplicações são extremamente complexas, né? Complexa significa que elas têm que se juntar com muitas outras coisas. Nós estamos usando um recurso hoje, o Zoom aqui, e uma tecnologia que tem muita matemática, tem muita computação por trás, e que é uma junção de muitas coisas para poder funcionar. Então, é fácil, eu consigo em 30 segundos entender essa aplicação, para que ela serviu, como ela serviu e ela nos proporcionou essa tecnologia hoje? Não, em 30 segundos eu acho que não, né? Porque tem muita coisa para conhecer. Então, a questão toda é que, primeiro, eu não acho que as pessoas têm que ficar primeiro pensando, para que serve para eu decidir se eu vou ou não vou aprender? Inverte isso. Eu vou primeiro aprender e depois descobrir onde que eu vou aplicar. Então, é uma das coisas que eu, inclusive, falo para os meus alunos. Se você ficar nessa situação de, mas para que serve isso? Porque se eu não souber para que serve, eu não vou me interessar. Não, já errou. É o contrário. Deixa eu te mostrar tudo que esse recurso pode te dar, e daí nós vamos ver aonde ele pode ser aplicado, né? E a segunda coisa, né, é você pensar, então, para que serve? Eu vou, e o contrário, né? Então, deixa eu usar, conhecer e devagar ir encontrando situações, porque muitas situações não são imediatas de aplicação. Algumas são imediatas mesmo, algumas coisas você aprende, e não vale só para matemática, né? Algumas coisas você aprende e você já sai aplicando na vida. Outras vai levar semanas, dias, meses, ou até a conjunção de muitos mais outros conhecimentos para daí ter uma aplicação, né? Mas olha, outro dia eu lembro, né? A gente estava num almoço, alguma coisa, e começaram a falar de sangue, né? E aí, nossa, mas eu lembro quando eu aprendi na escola, o sangue tipo A, B, AB e o O, a coisa do recessivo, né? Então você vê, são coisas que a gente vai tendo conhecimento e às vezes a gente nem, porque era uma discussão a respeito de recessivo ou não, aquelas coisas assim. Então, ó, não foi nem um exemplo da matemática, né? É gostoso perceber e é uma mudança, né? É uma questão, né, do mindset, né? É a sua mentalidade diante do assunto. Se você não construir essa mentalidade positiva, aí não adianta. Eu posso trazer o melhor professor do mundo, posso trazer os melhores recursos, melhores. Eu trago o melhor de tudo, mas se você não tiver com a sua mentalidade aberta para entender a escada que tem que ser construída, não vai dar nada, né? E o lugar de matemática ele começa na escola, porque é lá que você vai ter professores, vai ter uma infraestrutura, vai ter material, vai ter condições de estabelecer os primeiros passos, né? De qualquer assunto, na verdade, né? E aí, da escola, ela se expande para a vida, que é onde você vai ter as aplicações. Então, quando a gente falou lá no começo, poxa vida, né? A minha vida financeira, que inclusive, né, nos últimos anos, é uma das partes da matemática que eu tenho me dedicado bastante aí a ensinar as pessoas. Ela vai ter tantos reflexos e tantos impactos, e ela se resume a adição, multiplicação, subtração,
e talvez alguma outra coisa que você faz com calculadora simples, né? Mas assim, a ideia ela é ampla, mas as ferramentas elas são poucas. Então, se você não entender o que você precisa fazer, e às vezes tem esse mal, né? As pessoas acharem que todas as ferramentas são complexas, todas as ferramentas não são, né? A matemática da parte financeira da pessoa, ela se resume a adição, subtração, multiplicação e não precisa nem divisão, vai, mas as operações básicas, né? Não tem mais isso. E isso, inclusive, né, para o próprio mercado financeiro mesmo, né? A gente tem aí adultos aí que estão assistindo a gente, não só alunos mais jovenzinhos, né? Mas olha, 90% do que você precisa para toda a sua vida e o mercado financeiro se resume às operações básicas, né? No dia a dia, a gestão, né? A organização da casa, as contas, as compras, né? Os projetos. Então, a matemática, ela às vezes é vista como alguns problemas, e a gente passou por isso, né? Eu vi lá um problema de trigonometria, era difícil calcular o ângulo, né? Ok, né? Ele exige um pouco mais de uma dedicação, mas ele tem uma aplicação. E não pode achar que porque teve um problema ou um assunto que foi espinhoso na sua vida, que todo o restante é espinhoso, né? Que É tudo é difícil, verdade, isso né? é totalmente verdade. E a gente carrega isso como um estigma, né? Uma experiência ruim, eu generalizo para tudo. Então eu não gosto mais da matemática, né? Sabe, eu acho que nesse ponto, algumas crenças são culturais, mas algumas são limitantes. E é mudar a mentalidade. E claro que mudar a mentalidade é uma junção, né? Eu tenho que mudar minha mentalidade, mas às vezes eu sozinho vai ser difícil. Por isso a importância da família, da escola, dos professores, né? Numa harmonia e escolher qual é a direção boa, produtiva, para criar essa mentalidade, porque você rebater com um não é diferente de você, ou com tá errado, é diferente de você rebater com, mas viu, se você pensar desse jeito, talvez aqui nós não consigamos ir para frente, mas e por esse outro lado? Você já pensou também? Então, essa maneira de despertar vai mudando. Então, eu acho que... A gente tem um segundo dia, professor, na semana que vem, que a roda de matemática vai trazer bastante essa questão da mentalidade. A gente vai conversar muito sobre a neurociência, eles têm estudos incríveis, é um pessoal extremamente capacitado, que fez um monte de pesquisas, e eles vão trazer para a gente toda essa questão da mentalidade, como que isso funciona, como que isso está visto pela neurociência hoje, como que a gente constrói uma mentalidade de que é possível, como a gente desconstrói essa mentalidade de não quero saber disso porque é muito chato. O segundo dia é absolutamente complementar a hoje, e eu acho que a gente está finalizando hoje com um excelente gancho para continuar estudando, para continuar pesquisando, para que alunos, escolas, famílias e professores de fato se juntem para se debruçar sobre esse assunto e falar o que podemos fazer agora, porque a questão é essa, todos nós estamos enfrentando os mesmos desafios, os desafios são comuns, né? Só que pouco se fala sobre isso, a gente não senta todo mundo numa mesa redonda e conversa sobre isso, né? Então, eu acho que está na hora da gente sentar e conversar, professor. Inclusive, né, tudo que eu falei, eu não estudo só matemática, não é achismo do Pablo, né? Tudo que eu falei é pesquisa neurocientífica, é pesquisa psicológica, são dados estatísticos. Então, a gente tem que fugir um pouco do achismo, porque o achismo é eu acho, eu não acho, eu gosto, eu não gosto. Não, isso tem que ser maior. Então, a importância, né, de todas essas atitudes e formações aí de conhecimento, elas serem embasadas em fontes que são seguras, fontes que são confiáveis e que não são achismos, não são, né, nenhuma tendência, nenhum modismo, né? Então, eu falo disso com convicção e não é meu achismo, não é o que o professor Pablo acha, né? É o que eu construí diante de tanto conhecimento, tanta pesquisa, neurociência, que hoje em dia é fato, né? É inquestionável e a gente tem que usar a nosso favor, né? E está disponível, né, professor? E está disponível. Há 20, 30 anos atrás não estava, agora está. Temos obrigação de usar essa tecnologia a nosso favor, né? Tem uma metáfora que a gente usa muito aqui no escritório, que é o seguinte: você não precisa ser médico para saber que você tem que cuidar da sua alimentação, fazer o seu exercício físico, tomar lá o seu solzinho para vitamina D. Você não precisa ser médico para saber
os cuidados básicos que você tem que ter com a sua própria saúde, com o seu próprio bem-estar. Você não precisa ter feito faculdade de medicina para isso. Você não precisa fazer faculdade de matemática para usar a matemática no seu dia a dia. Você não precisa de matemática de performance para saber usar a matemática quando aquilo é importante para você. E é o que você falou parece que a gente pensa muito parecido, parece que a gente combinou, mas a gente não combinou. Mas a grande maioria das coisas do dia a dia da matemática a gente consegue fazer com ferramentas simples, é só olhar para isso com carinho, é só ter essa predisposição de fazer isso com carinho. Ninguém está falando que você tem que ser o próximo John Nash ou o próximo matemático de performance, aí que vai reinventar toda uma teoria. Não é isso, a gente está falando só da matemática do dia a dia, né?